eu vi um artigo ontem de um político, um analista social, né? Um analista político falando o seguinte, que aproveitando essa deixa da pandemia, né, e da Covid-19, que nós temos que olhar para essa pandemia de forma apartidária, sem partidos. Porque enquanto a população, enquanto a sociedade, ela conduzir todas as suas discussões de forma partidária, a gente não vai evoluir muito no combate à Covid, o combate à pandemia. Nós estamos falando de um momento muito delicado que a gente está vivendo na sociedade e no mundo, né? E a gente vê o quão é necessário que os países consigam falar a mesma língua, porque a gente precisa combater isso e é uma luta progressiva, é uma luta gradual, né? Não é de uma hora para outra. E à medida que a gente vai competindo, se desafiando, a gente tende a não funcionar enquanto sociedade, né? Então, eu achei muito legal essa consideração desse analista político, porque é verdade, eu acho que por que nós estamos tendo tanto a gente vai um pouco na contramão, né, do que boa parte do mundo está fazendo. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de respeitar a opinião do próximo, a gente tem dificuldade de se isentar das discussões políticas para a gente olhar para uma questão social. Está todo mundo vivendo essa pandemia, a ansiedade, os medos, os anseios de um vírus que a gente não sabe como é que ele funciona e o quanto tempo mais nós vamos viver numa pandemia. Então, é mais do que necessário, se faz mais do que necessário a gente poder falar a mesma língua, a gente ter um plano, a gente ter uma projeção, protocolos, que a população toda fale, né? Que seja de comum acordo. Eu acho que se a gente entra sempre nessa discussão de discussões partidárias, né? Ou discussões familiares, se a gente levar sempre para o campo do aspecto pessoal, dizendo o que eu faço, o que o outro faz, e as críticas, né, ao comportamento do próximo, a gente nunca vai conseguir ser coeso e olhar para essa pandemia como de fato nós deveríamos pensar, né? Portanto, conduzir nossos comportamentos dessa forma. Nós devíamos, justamente nesse momento, repensar nosso lugar como sociedade, inclusive, né? Então, eu acho que é só um start aí, um começo para a gente poder discutir o quão é necessário a gente poder alinhar melhor a nossa comunicação, a gente criar espaços de diálogos, e é o momento da gente pensar de forma coletiva. Não cabe mais a gente viver uma pandemia ou a gente lutar contra um vírus de forma individualista, partidária, e sempre num tom, num clima de briga, né? Tem percebido isso? Muito! Foi por isso que eu te convidei, porque qualquer coisa que se coloca dentro de um grupo de família, um grupo de amigos, ou se fala num grupo de rede social, seja Facebook, seja qual for, as pessoas tendem a querer debater ou a querer colocar um ponto de vista que gera uma disputa, no meu ver, uma disputa de quem vai estar certo, quem vai estar errado. Até eu gostaria de falar, Breno, que não sei qual é o seu contexto em relação a julgamento e crítica. Para mim, olhando um pouco o que significa cada uma dessas palavras, a crítica, ela vem com um conteúdo de arte de julgar, né? E o julgamento, ele é o arbitrário, ele é o juiz desse julgar, né? Que o juiz nada mais é que certo e errado. Ele vai julgar o que é certo e o que é errado. Já no ponto de vista da crítica, vou ter uma arte de julgar, que significa o quê? Que eu tenho a possibilidade de debater, de conseguir colocar pontos de vista, de conseguir levar algo para positividade ou para negatividade. Já o julgamento não, é como se eu determinasse que aquilo é certo ou errado, né? E o que eu estou vendo nas redes sociais não é um debate. Eu entro como parece um debate, mas eu vou julgando, em vez de eu dar essa possibilidade de eu opinar
e eu ouvir o outro. Eu não ouço o outro quando eu estou julgando. Eu apenas determino o que eu Perfeito. acredito. Perfeita colocação. É exatamente isso. Até se a gente for parar para pensar, a crítica, se faz mais do que necessária nesse momento, porque é justamente o movimento interno que as pessoas, os indivíduos têm que ter frente às adversidades. Então, assim, quanto mais você consegue produzir, elaborar, né, para a gente até pensar em termos, se a gente for pensar em termos psicanalíticos, né, pegando um pouquinho, pegando emprestado um pouquinho, né, ou parafraseando Freud e afins, a crítica ela necessita de uma elaboração, né? A gente tem que elaborar primeiro tudo isso que está acontecendo. E o que está acontecendo necessita de sensibilidade, a gente precisa de união, nós precisamos criar de fato espaço de diálogos. Eu acho muito válido, muito legal as lives, porque as lives é o momento de você, em isolamento social, você manter o diálogo com outras pessoas, né? Então, assim, isso é crítica, né? É você poder olhar de frente, né? Confrontar os conflitos, né? E a partir dessa confrontação, você poder fazer uma avaliação, uma elaboração que seja saudável, né? E a partir disso, crie todo um movimento, né? Construtivo. O julgamento, eu julgo, a ideia do julgamento, ele é muito. Às vezes o julgamento ele não é individual, né? O julgamento ele se dá também de forma muito Coletiva. coletiva. Então, por exemplo, muitas vezes a gente julga o outro não pautado na nossa crítica, mas o julgamento ele se forma a partir das opiniões de outras pessoas. Na Muitas vezes influência. é muito comum, às vezes, você ver as pessoas assim julgando atitudes, pensamentos, falas, partidos, sei lá, situações na sociedade que não é um julgamento, não é uma opinião própria, mas é porque a pessoa ela escutou uma outra pessoa falando, um grupo falando, ou ela se sente fazendo parte de determinado grupo e aí a fala dela e a opinião dela é pautada, é baseada naquele grupo. Não é um julgamento, não é uma crítica dela, né? Talvez até se ela fosse fazer uma crítica sobre determinados comportamentos, ela não faria, né? E aí, então, o julgamento a gente tem que avaliar muitas vezes também que o julgamento ele é massificante, né? Ele é uma massa. Ele não é uma cor, ele não é uma subjetividade, né? Ele não é uma individualidade. Ele muitas vezes ele massifica, né? Então isso acaba sendo muito destrutivo nesse sentido. Então achei ótimo você fazer essa diferenciação. Exatamente. Você está falando isso, né? De influência, né? De ser influenciado pelos julgamentos dos outros. Veja que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas estão influenciadas pelo julgamento de fique em casa, porque ficar em casa a gente vai controlar a pandemia, vou chamar de contra, entre aspas, a influência de você não pode sair, pode trabalhar, porque a economia precisa continuar, né? Então, e aí fica esse que não é um debate, é um julgamento, e aí fica as pessoas uma contra a outra, e isso gera, além de uma polêmica, isso gera, além de debate, gera um conflito muito grande entre as pessoas passam a se agredir verbalmente, passam a não ter mais amizade, quebrar laços afetivos, laços até familiares, por uma questão que acho que nem ela parou para perceber e ver o que é melhor para ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço as pessoas dizerem, até eu também me coloco nessa situação, eu vou me incluir, que às vezes eu fico questionando, mas peraí, o que é melhor, né? O que é melhor? Deixa eu parar para pensar o que é melhor. É eu ficar em casa ou é eu realmente trabalhar? E as pessoas ficam nessa... Né? É dúbio, né? Fica nessa sensação de que é certo. Então... Sim, desculpa. Eu pensei que você tinha concluído. Não, por favor, pode falar. Não, é isso que eu quero dizer, que de repente a gente não para ouvir e não para perceber o que realmente é bom para mim, né? É verdade.